Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos responder mais uma questão de física que caiu para a prova de perito do Amazonas, tá? E o enunciado diz o seguinte: um bloco de pequenas dimensões sobe a partir da base um plano inclinado θ com a horizontal, segundo a reta de maior declive. Ao atingir o ponto mais alto de sua trajetória, o bloco inverte o sentido de seu movimento e desce o plano inclinado ao longo da reta de maior declive com movimento uniforme. Então, aqui durante a descida, o que é que nós temos? Um movimento uniforme, certo? Então, se é um movimento uniforme, a aceleração aqui na descida é igual a zero, certo? Sendo g a aceleração da gravidade, o módulo da aceleração do bloco durante a subida é igual a quanto? Então, vamos calcular o módulo da aceleração desse bloco durante a subida, certo? E para isso, eu fiz aqui dois desenhos, tá? De um plano inclinado. Então, primeiramente, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar a descida desse bloco, certo? Então, aqui, ó, é a descida. Então, vamos analisar a descida e aqui é a subida, certo? Então, durante a descida, vamos observar as forças que estão atuando nesse bloco. Então, o que é que nós temos? Aqui nós temos a força peso para baixo, a força normal aqui para cima. E essa força peso, no plano inclinado, ela vai se decompor numa força PY e numa força PX, certo? E o ângulo entre P e PY é θ, tá? E se você percebeu, no enunciado, ele não falou nada a respeito da força de atrito, se existe ou não nesse bloco. Se você não sabe, na realidade, se o examinador não deixou claro que é para você desprezar essa força, você não pode fazer isso, tá? Você só despreza a força de atrito se o examinador mandou fazer isso. Então, aqui, ó, nós temos a força de atrito, que essa força, ela atua. É uma força, né, que está atuando entre a superfície do bloco e do plano, e ela está se opondo ao movimento do bloco. Então, na descida, essa força de acima atua essa força de atrito atua para cima, tá? Então, qual é o segundo passo? É aplicar a segunda lei de Newton, tá? O que é essa segunda lei de Newton diz? Que a força resultante que atua no bloco é igual a massa vezes a aceleração. Então, nesse caso, a gente só vai ter que observar a força resultante que está atuando, tá? No sentido de movimento. Então, essa força aqui. Eu vou adotar como positivo o sentido aqui para baixo, tá? O mesmo sentido de movimento é positivo, tá? Então, aqui o que é que nós temos? Px e Px menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. E nós sabemos que a aceleração desse bloco é zero porque ele está se movimentando em movimento uniforme, tá? Então, isso daqui é zero. Dessa forma, a força de atrito vai ser igual a Px. Para você saber quem é Px, basta você analisar aqui esse triângulo, tá? Então, o que é que nós temos? Para analisar, força-peso, tá? Então, aqui é a força-peso, aqui é o nosso Px e aqui é o nosso Py. E aqui é o ângulo θ entre eles. Pronto. Quem é o seno de θ nesse caso?
O seno de θ ele é dado por quem? Pelo cateto oposto, que é Px, dividido pelo cateto, o seno de θ é o cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa P, certo? Então, Px é igual a quem? P multiplicado pelo seno de θ. Aí, se você quiser saber, você pode descobrir quem é o cosseno também. Então, quem é o cosseno? É o Py sobre P, certo? Então, Py é quem? É P multiplicado pelo cosseno de θ. Então, aqui, essa é a informação que nós queremos. Então, aqui, ó, força de atrito, nesse caso, é igual a P multiplicado pelo seno de θ, certo? Vamos guardar essa informação. Agora, vamos analisar esse bloco durante a subida, tá? Vamos ver o que é que está acontecendo durante a subida. O que é que nós temos que fazer? Aplicar as forças que estão atuando no bloco, que vai ser a mesma coisa que esse. Força peso, força normal, temos o PY e aqui o PX, certo? Nesse caso, o bloco está subindo, ou seja, a aceleração do bloco é para cá. Se o bloco está subindo, a força de atrito tem que se opor a esse movimento do bloco. Então, ela vai estar aqui, ó, na mesma direção que Px. Essa é a força de atrito. Pronto. Agora, vamos aplicar também a segunda lei de Newton. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Qual é a força resultante desse bloco? Então, vai ser Px e a força de atrito, certo? Só que eu vou adotar como sendo positivo o sentido do movimento. Então, tudo que tiver para cima vai ser positivo. Então, Py está contrário, né, a esse sentido adotado, vai ser negativo, menos força de atrito é igual a massa vezes a aceleração, certo? E quem é a força de atrito? A força de atrito é P seno de θ. Então, é aqui, ó. Se você for substituir o Px, que é a mesma coisa aqui, tá? Desse daqui. Que já temos o resultado. Que é P vezes seno de θ, menos a força de atrito, que é quem? P vezes o seno de θ. É igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui nós temos menos 2P vezes o seno de θ, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser quem? A aceleração será menos 2P vezes o seno de θ sobre m, certo? Então, essa aceleração vai ser menos 2 multiplicado pelo peso, que é mg, certo? Multiplicado pelo seno de θ sobre m. Então, podemos cortar esses m's aqui. São iguais. Então, a aceleração vai ficar quanto? Menos 2g seno de θ. Então, esse daqui é o valor da aceleração, tá? Só que ele pediu em módulo. Em módulo, a aceleração vai ser 2g seno de θ, certo? Portanto, alternativa letra A.